Sem dúvidas, um dos maiores mistérios da nossa espécie é uma massa de células de aproximadamente 1,5 kg e que está dentro do seu crânio nesse exato momento. O seu cérebro tem dezenas de bilhões de neurônios e a quantidade de comunicação entre eles, que chamamos de sinapses, está na casa dos trilhões. Mas nem mesmo o seu cérebro consegue dar conta de tudo. No ambiente em que você está agora, existem estímulos de todos os tipos, mas você decidiu focar em um deles para poder assistir esse vídeo. Hoje nós vamos entender como que funciona a nossa atenção e mais, como podemos melhorá-la. E se você não me conhece, eu sou Alberto Elízola e nesse canal falamos de psicologia, neurociência e filosofia. E se você quiser ajudar a manter o nosso canal vivo, infelizmente ele ainda não consegue nem pagar as custas com essa produção todos os dias, você pode se tornar um apoiador. Ao se tornar apoiador, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto e vai poder conversar diretamente comigo lá no nosso grupo secreto do Telegram. É muito comum que as pessoas reclamem por estarem desatentas e não conseguirem se concentrar no que é importante. E alguns podem até ter dificuldade em concentrar nesse vídeo. Vários fatores vão influenciar a sua capacidade de focar em um único estímulo. Mas vamos começar pensando na natureza da atenção, para imaginar o porquê de algumas coisas passarem despercebidas no nosso dia a dia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a atenção é um mecanismo que evoluiu para selecionar o que é importante no ambiente. E como eu já disse, em um único ambiente, vários estímulos estão recrutando nossos sentidos. Existem informações visuais, olfativas, táteis, auditivas, mas não vale a pena manter todas essas informações em nossa mente, porque além do custo energético ser muito elevado, várias informações são irrelevantes para nós. Perceba, por exemplo, o contato da roupa que você está usando agora com a sua pele. Ele provavelmente está assim há algum tempo, mas você só passou a identificar a informação tátil que está sendo passada para você depois que eu sugeri que você direcionasse o foco a ela. É como se a nossa atenção fosse uma espécie de lanterna. Imagine que você entra em um quarto totalmente escuro. Quando você acende a lanterna, as informações que estão mais claras para você são aquelas que estão sobre o foco que você lançou a lanterna, apesar de você ainda conseguir distinguir algumas coisas ao redor. A atenção funciona como uma lanterna que prioriza algumas informações em detrimento de outras. Mas nós podemos nos perguntar, como será que isso acontece no nosso cérebro? Se os neurônios transmitem tanto as informações que estamos focando, quanto as outras que estamos ignorando, qual então que é a diferença entre esses dois tipos de informações? Nesse caso, o cérebro tem alguns mecanismos para lidar com isso. Uma das maneiras é impedir a propagação de um sinal. Isso é possível porque as informações são passadas de um neurônio ao outro até chegarem em áreas do cérebro que reconhecem o impulso recebido. Porém, quando a informação não é relevante, alguns neurônios no meio do processo de transmissão podem inibir a passagem correta da informação até o cérebro, de forma a impedir que chegue até áreas em que tomaríamos consciência. É como se você imaginasse aquela brincadeira de criança chamada telefone sem fio. A mensagem vai sendo passada de pessoa para pessoa, mas se uma delas não quiser passar para a próxima, a última criança nunca vai tomar consciência do que se trata. Uma outra forma é quando os próprios receptores responsáveis por perceberem a informação que chega, deixam de passar a informação depois de muito tempo sendo estimulados. Algo parecido com o exemplo da roupa que eu dei lá no início do vídeo. Se um estímulo é constante, ele não é entendido como relevante de ser propagado.
Essa capacidade de selecionar alguns poucos estímulos para se tornarem conscientes, ela não é apenas importante, ela é inevitável. Existem pessoas que se dizem multitasking, multitarefa, que supostamente conseguem executar várias tarefas ao mesmo tempo. Mas a nossa cognição não funciona desse jeito. Fazer uma tarefa de forma efetiva requer 100% da nossa atenção. Então é muito pouco provável que você consiga terminar o trabalho que precisa, responder seu amigo no WhatsApp, fazer cálculos de uma compra e assistir esse vídeo, tudo ao mesmo tempo. No máximo, o que essas pessoas fazem é alternar de forma rápida entre uma atividade e outra. Mas ainda que isso aconteça, nós já temos motivos para crer que alguém se beneficia muito mais se focar em uma única coisa por vez. Isso vale também para diferentes informações sensoriais. Se você acha que vai conseguir cantar e analisar um gráfico ao mesmo tempo por serem tarefas com diferentes demandas cognitivas, saiba que a atenção é uma só e que seu cérebro processa melhor uma informação por vez. Mesmo se pensarmos em coisas que parecem automáticas, como dirigir, essa lógica se aplica. Claro que é possível dirigir e conversar ao mesmo tempo, mas se a demanda no trânsito está alta ou se for necessário dirigir enquanto realiza alguma tarefa cognitiva difícil, alguma das atividades vai ficar prejudicada. Aliás, você provavelmente já passou por aquela situação. Está dirigindo, conversando com os amigos, levando todo mundo para um churrasco, mas simplesmente perceber que você estava dirigindo na direção do trabalho. Aí você chega lá, domingão, na frente do trabalho, com todo mundo dentro do carro. Então você já deve ter percebido que o foco da nossa atenção alterna em duas condições diferentes. Pode ser porque algo mudou no ambiente, ou seja, porque algo externo chamou a nossa atenção, ou pode ser porque nós decidimos alterar o nosso foco. Nesse caso, trata-se de um estímulo interno. Vamos ver as diferenças entre os dois. Quando tratamos de um estímulo externo chamando a nossa atenção, nós chamamos de processo bottom-up. Nesses casos, alguma coisa no ambiente se altera e, por isso, nós redirecionamos a atenção. Imagina aquele momento em que você está num jantar entre amigos, conversando sobre algo muito interessante. Apesar de sua atenção estar focada, se um barulho alto dominar o ambiente, como um copo se quebrando, seu reflexo vai levar você a mudar de foco na hora. No outro caso, quando nós mesmos decidimos alterar o foco da nossa atenção, nós chamamos de processo top-down. E esse é um tipo de atenção voluntária. Por exemplo, quando você está prestando atenção numa aula ou numa palestra e decide pegar o celular no bolso para saber se tem alguma mensagem nova. Ou até mesmo para saber se a gente lançou um vídeo novo aqui no canal, né? Então, se você quiser receber notificação, já se inscreve agora e já ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. Mas voltando a falar da atenção. Quando nós mudamos o alvo da nossa atenção, dois processos importantes acontecem. O primeiro é o desligamento do foco naquilo que a gente estava prestando atenção para a gente poder focar em outra coisa. E depois é o ajuste do foco no novo estímulo para que a gente consiga sustentar a atenção por mais tempo. No cérebro nós temos áreas diferentes para cada um desses processos. Os circuitos que orientam a nossa atenção para o novo estímulo ficam em uma região chamada de córtex parietal. E as redes neurais responsáveis por ajustar o nosso foco no novo estímulo ficam numa área chamada de giro do cíngulo. Aliás, a área do giro do cíngulo está alterada em indivíduos com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, o que pode indicar alguma das bases neurais por trás desse transtorno. E é claro que não é só porque você desviou a sua atenção em alguns momentos que significa que você tem o TDAH. A nossa atenção oscila muito, a depender de vários fatores.
Um deles é o nosso ciclo circadiano, que é basicamente a regulação do funcionamento do nosso corpo dentro do período de um dia. A nossa atenção pode variar de um estado de sono profundo, em que não estamos usando nossos processos atencionais, até um estado de pleno despertar, como sentimentos ansiosos ou quando usamos estimulantes. Uma atenção ideal está no meio desses dois extremos, já que não sustentamos a atenção por muito tempo se ela estiver baixa. E não conseguimos distinguir o que é importante ou não quando a nossa atenção está muito elevada. Um outro fator que afeta a nossa atenção é o tempo que estamos sustentando ela. Você já deve ter percebido como nós tendemos a desviar a atenção de uma aula ou de um filme muito extensos, mesmo que o assunto seja interessante. Por isso a importância de intervalos durante aulas e palestras longas. Um outro recurso é mudar um pouco o foco da atenção, alternando entre o conteúdo relevante e momentos mais leves. Os professores que percebem isso tentam inserir na aula alguma história interessante ou recorrem ao humor. Isso dá descanso aos nossos processos atencionais. Um bom professor também vai se perguntar o motivo de os alunos aprenderem o que está sendo ensinado e também a melhor forma de apresentar a relevância daquele assunto. Isso é tão negligenciado por alguns professores que quando os alunos perguntam para que eles estão aprendendo aquela matéria, é comum a gente ouvir que é só para poder passar na prova. Essa é, sem sombra de dúvidas, a receita para a frustração e o desinteresse do aluno. Já falamos no vídeo sobre memória de trabalho, sobre a importância de tirar estímulos irrelevantes de perto de nós, enquanto a gente está aprendendo. A maior lição que esse vídeo sobre atenção pode dar aos instrutores é que nós focamos naquilo que julgamos importante ou nas mudanças que acontecem no ambiente. Ou seja, uma aula extremamente monótona e com um assunto que não se mostra relevante não terá muitos ouvintes depois de alguns minutos. Mas temos que falar que o extremo oposto também não é o ideal. Ou seja, uma aula com muitos intervalos ou com muitas distrações em excesso também não é recomendado. Aliás, tem professor que às vezes dá aula só com musiquinha, mas sem conteúdo nenhum. Por exemplo, se você quer ensinar sobre química para os seus alunos e você fizer um experimento prático para demonstrar a teoria, certamente vai ser interessante. Mas o professor tem que ter cuidado para a atenção dos alunos não parar apenas no experimento. Se os alunos não pensarem ativamente sobre a natureza da química, aliás, essa é a intenção do professor, a aula pode estar fadada a ser apenas uma aula que teve um experimento legal. Uma brincadeira divertida, mas sem existir realmente aprendizagem durante a exibição. E é claro que equilibrar o conteúdo, intervalos, inserir momentos mais leves não é uma tarefa fácil, mas é sim possível de ser feito. Como falamos lá no início do vídeo, nosso cérebro é o órgão mais misterioso para nós seres humanos. Mas se você usar os conhecimentos que temos sobre ele hoje, já será suficiente para você aprender melhor e auxiliar aqueles que estão no processo de aprendizado. E você já sabia dos perigos da multitarefa? Ou até mesmo do benefício de inserir pequenas atividades durante a exposição da aula, para os alunos ficarem mais engajados? Gostou do vídeo? Dá o gostei agora, você mostra para o algoritmo que esse vídeo é relevante. Mas se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador do canal. É só clicar no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores. Até a próxima.